Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin é 82.400 dólares no momento exato que eu gravo este vídeo para você. Inflação cai, bolsas sobem, Bitcoin paralisado, dominância cai e altcoins começam a acelerar. Mercado misto, Bitcoin indeciso, volatilidade sim presente no dia de hoje graças aos dados. Vieram melhores do que esperado? Ótimo, vamos colocar volatilidade em tudo quanto é lugar para que as armadilhas sejam de fato ativadas. Nós temos diante dos nossos olhos faixas importantes de preço que eu quero te mostrar, mas o vídeo de hoje vai ter um objetivo: trazer um alerta bem claro quanto à movimentação do mercado padrão antes da reunião do FOMC. O que acontece na reunião do FOMC, que é a reunião de decisão da taxa de juros? A gente tem as decisões para a política monetária nos Estados Unidos que acabam impactando o mercado como um todo. Quarta-feira que vem, vamos focar nesta data. E por que a gente tem que estar totalmente alerta quanto aos movimentos que o mercado pode fazer? Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que eu vou pedir que você coloque aí nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Separei alguns ativos para a gente avaliar em conjunto, mas peço mais uma vez, deixe nos comentários os ativos que você quer que eu analise. Bom, vamos começar com o Bitcoin e vamos pensar no que existia de expectativa e o que aconteceu no dia de hoje. A gente estava olhando para as expectativas de inflação e elas sim mostravam que o mercado poderia encarar de forma benéfica a inflação em queda. A inflação ela caiu além do que era esperado. Notícia maravilhosa, porque o Bitcoin não está subindo. Os mercados internacionais estão subindo, porque o Bitcoin não está explodindo. A gente sempre tem que olhar para o movimento do mercado em relação à notícia, não no curtíssimo prazo, mas sim na influência que aquela notícia tem justamente para as próximas semanas. E nós vimos a inflação caindo. Inflação caindo é algo benéfico e pode levar o Fed a cortar a taxa de juros, não necessariamente nesta reunião, porque a expectativa é que a gente não veja nenhum corte esta reunião, mas sim para as próximas reuniões. Por que a reunião da próxima quarta-feira é importante? Porque será a reunião em que o Jerome Powell, que é o chefão do Fed, vai provavelmente indicar quando teremos cortes ou a expectativa de cortes, e ele vai falar sobre o apertamento quantitativo. Se isso for mencionado e o Fed der qualquer indicação de quando os juros vai cair, de quando teremos o fim do apertamento quantitativo, o mercado poderá receber isso de forma extremamente benéfica e poderemos ver altas. Eu sempre busco olhar para o macro e entender o micro com muita cautela, porque o micro ele abre oportunidades quando a gente está de olho num macro bullish. E neste momento a gente tem que olhar para alguns pontos em relação ao Bitcoin. Nós temos um gap de curto prazo em 86.400, nesta faixa de preço. Nós temos uma resistência muito clara que era um suporte e formou um claro movimento aqui de rejeição, levando a uma resistência também muito clara. 90 e 91 mil dólares são as faixas mais críticas. E acima disso, a gente tem um pivô de alta que poderia se formar e iniciar aquela aceleração. Quais são os pontos, então, de resistência de curtíssimo prazo que a gente tem que ter máxima atenção? O gap, 91 mil dólares e 95 mil dólares. Para que a gente tenha altas, precisamos fechar dia, outro dia. A gente tem que ter fechamentos diários acima desses pontos.
Primeira atenção, então, é não olhar nesse curto prazo, nessa volatilidade. A gente tem que olhar justamente para um cenário de rompimento dessas faixas. Então, 86.400, 91, 95. Estes são os nossos desafios que estão nos afastando no curto prazo de mais altas. Lembrando que a gente está em uma cunha descendente, é um padrão que rompe para cima. Lembrando que a gente formou aqui uma divergência de alta no gráfico diário. No entanto, a gente precisa de um pivô de alta no 12 horas, no gráfico diário. A gente precisa vencer essas resistências. Grave esses pontos. Por que eu estou falando isso? Porque a gente nunca trabalha com um plano. A gente trabalha com plano A, plano B, plano C, plano D. Eu trouxe ontem para os integrantes do Grupo Prêmio, Grupo do Desafio, justamente isso. O plano. Quais são os planos? Está aqui, ó. Plano D, ontem, 20 horas e 41 minutos, entregamos para o time um vídeo de 25 minutos, onde a gente destrincha, eu adoro essa palavra, destrincha quais são os cenários do mercado e como eu vou reagir a esses movimentos. Por que eu faço isso? Porque sempre tem o pior cenário. Qual que é o melhor cenário para quem está com uma visão de alta? Adivinha? Subir. Só que se o mercado ele sobe aqui, rejeita, vai buscar uma faixa de liquidez abaixo e aí sim a gente vê uma aceleração. Quem não está preparado para isso, quem sequer está condicionando este cenário, não está colocando nem ele como possível ou nem conhece esse cenário, pode acabar se prejudicando e agindo pelas emoções. Então eu sempre faço questão de trazer aqui alguns cenários, mas eu sempre detalho uma série de cenários e me preparo principalmente para o pior cenário lá no nosso Grupo Prêmio, Grupo do Desafio. Qual é o ponto que eu quero chamar a atenção aqui? A gente tem resistências, certo? Independente de notícia aqui, notícia colar, temos as resistências. Temos que vencer essas resistências para começar a vislumbrar no curto prazo, eu quero deixar isso muito claro, no curto prazo, uma tendência de alta. Só que a gente não olha só para cima, a gente olha também para baixo. O fato de estarmos em uma cunha descendente não impede que a gente tenha perdas dos fundos sem continuidade. Lembra que eu falei da cunha? Ontem eu falei da cunha. A gente tem perda dos fundos sem continuidade, 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 até o momento sem continuidade. No entanto, a gente tem que olhar com muita atenção para este fundo aqui. É o fundo formado ontem 76.400. Se ele for perdido, eu verei aqui uma oportunidade. Luan, eu odeio essa palavra. Sim, você provavelmente está com ódio da palavra oportunidade se você não está com caixa. E isso é algo notável. Muita gente está com caixa e outras pessoas não estão. E a diferença do feeling, da sensação de mercado é gritante. Extremamente importante que você assista a aula que está aqui na descrição do vídeo, que é a aula de caixa detalhado. Vai muito provavelmente ajudar você a entender como a gente utiliza esse caixa para sempre ter o caixa à disposição em movimentos de baixa. E não é uma questão financeira, o caixa é sempre uma questão de percentual. Isso é extremamente importante. Se a gente acabar vendo uma queda por qualquer cenário que leve a essa queda, eu vou às compras. Então eu fiz compras pontuais nestes últimos movimentos de baixa e farei mais compras e eu vou te mostrar o porquê. Se você me acompanha, peraí. Se você ainda não me acompanha, já se inscreve no canal. Eu tenho vídeos todos os dias, eu sempre faço questão de trazer base sólida para que você enxergue quais são as bases que eu estou tomando como fortes e importantes e que me levam a tomar decisões de investimento. Investimento não é curtíssimo prazo não, tá? Se você não está me acompanhando, não se inscreveu, aproveita e se inscreve. Ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like que ajuda muito o canal a crescer. Por que eu vou às compras se tivermos uma perda deste suporte de forma rápida e agressiva? Vamos lá!
Eu já mostrei ontem uma movimentação gráfica. Eu mostrei antes de ontem uma movimentação gráfica. No último sábado eu apresentei a minha visão e por que eu sigo otimista, avaliando alguns pontos. Mostrei na última quarta também o mesmo cenário otimista, mas com outros indicadores. E eu quero trazer mais uma vez dados que corroboram uma visão de bullish, macro. Os próximos movimentos de semanas e meses tendem a ser bullish e eu enxergo o motivo que é. Primeiro, gráfico. Olha só que gráfico bonito. Nós temos resistências, nós temos suportes, nós temos aceleração. Este é um padrão que poderia ser rompido para baixo, não foi rompido para baixo. Rompemos para cima, atingimos pontos de alta, voltamos a testar este ponto com a rejeição dos 50% de Fibonacci e podemos, quiçá, neste semanal, fechar uma semana acima de 38,2 novamente. Vamos acompanhar isso. Só que se a gente tiver uma queda, a gente poderá beliscar uma área inferior que ainda nos manterá dentro desta faixa de suporte? Sim, poderá também nos levar a uma sustentação deste suporte aqui. Vamos lá, eu quero te mostrar. Com certeza. Vamos mudar de cor, colocar no azul. Podemos considerar que o mercado poderá, sim, atingir esse suporte, um flush, uma queda rápida, agressiva, final de movimento para assustar todo mundo? Isso poderia ser plausível, uma vez que a gente tem o 618 aqui dando suporte. Por que eu estou considerando compras? A gente mostrou o índice de medo e ganância, bases de preço, histórico de bases de preço. Estou te mostrando aqui a base gráfica e eu quero te mostrar mais uma avaliação, um estudo que eu fiz ontem correlacionando o movimento de baixa agressivo do SP500 com o dólar index. Por que eu estou trazendo SP500 se eu estou falando de Bitcoin? É importante que você lembre que quando a gente olha o SP500, a gente olha a Nasdaq, estes índices são considerados os mercados de risco, os maiores mercados de risco do planeta. Quando os mercados que são considerados os maiores, e de fato em números são os maiores, eles caem, eles acabam pressionando outros mercados de risco. E existe uma correlação indireta do mercado tradicional com o mercado cripto. O Bitcoin acaba sofrendo uma pressão de baixa quando os mercados tradicionais caem. E ele sofre também uma pressão de alta quando os mercados tradicionais estão extremamente saudáveis. Se o Bitcoin sofre, as altcoins sofrem. Então está tudo linkado. Então eu tenho que olhar também e fazer avaliações também no mercado tradicional. Vamos dar uma olhada. Eu trouxe aqui uma leitura a respeito do dólar index e do SP500. Então vamos lá. Este é o dólar index e este é o SP500. Luan, o que é o dólar index? O que é esse DXY? É o índice aqui que mede a força do dólar ante uma cesta de outras moedas. Ou seja, a alta, o dólar está se valorizando ante a outras moedas. Queda, bom, ficou muito claro o que quer dizer a queda. Nós temos uma correlação indireta inversa. Vou repetir, uma correlação indireta inversa no dólar index, no SP500, Nasdaq, Bitcoin. Normalmente, quando o dólar index sobe, os mercados de risco caem. E quando o dólar index cai, os mercados de risco se valorizam. E nós não vimos nos últimos anos, nos bons últimos anos, nas boas últimas décadas, nenhum crash, preste atenção, nenhum crash no mercado de risco tradicional com o dólar index caindo. E caindo nas proporções que nós estamos vendo. Eu te mostro aqui.
Nós tivemos quedas agressivas no dólar index e isso trouxe valorizações agressivas no mercado de risco tradicional e naturalmente no Bitcoin. Isso aconteceu em meados de 16, 17, isso aconteceu em 20, isso aconteceu em 22, veja, compare. Isso aconteceu em movimentos pequenos que nós vimos no DXY e em SP500. E entenda, SP500 correlacionado com o Nasdaq, correlacionado com o Bitcoin e altcoins. E quando a gente viu altas do DXY, principalmente nestas faixas, nós vimos correções claras do SP500. Neste momento, nós estamos vendo uma queda no DXY com uma queda no SP500. Como a gente não tem histórico claro nas últimas décadas que nos mostre que crashes acontecem com o dólar index caindo, a maior probabilidade é de estarmos vendo um movimento padrão de correção. Isso poderia acontecer e já aconteceu no passado com o dólar index caindo. Mas, se a gente soma todos os outros indicadores que nós estamos analisando, e principalmente analisando nesses últimos dias, nessas últimas semanas, a gente começa a enxergar que este é um cenário que pode se inverter em relação ao SP500. Ele pode formar um fundo e começar uma aceleração, tendo em vista que este dólar index segue no seu movimento de baixa. Some isso, a sobrevenda extrema do SP500 e de Nasdaq, que é a base de preço mensal, algo que é muito importante também para o Bitcoin, base de preço mensal. Bases de preço são esses fundos ascendentes que o mercado mensal forma, traz correções, mas acaba formando estes fundos ascendentes, como a gente pode ver aqui. Os fundos ascendentes são formados justamente no medo extremo, na base de preço, o RSI diário em sobrevenda, que é o que está acontecendo no Bitcoin e que é o que está acontecendo no mercado tradicional. Lembre da correlação. Se acontece no mercado tradicional, existe uma pressão para acontecer no mercado cripto. E a gente também tem o medo. Medo é um catalisador importante, mostramos o medo ontem. Então, no macro, o que nós estamos vendo? Estamos ainda em faixa de correção, estamos em faixa de correção para o SP500 e Nasdaq. No entanto, a gente está caminhando para um cenário de aceleração no macro. Se, obviamente, o mercado caminhar com uma movimentação de M2 global subindo e M1 global também acompanhando, ou seja, liquidez global. Se a desaceleração econômica que está levando a uma queda da inflação levar o Fed a cortar os juros nas próximas reuniões, expectativa de 3 a 4 cortes. É óbvio que tudo que a gente analisa tem condicional, a gente trabalha com probabilidade. Só que eu venho fazendo questão de mostrar cada dia um dado que conversa com os dados dos últimos dias para que a gente possa ter uma noção do que é a maior probabilidade. Então eu estou te mostrando mais um dado do porquê que se o mercado tiver esse movimento de queda eventual, por que eu irei às compras? Comprarei ativos de Bitcoin, obviamente, e altcoins, que estão em um limbo, baratas, desvalorizadas. Já expliquei também a minha visão quanto a altcoins, alt-season. Se você quiser conhecer, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo também, tem 3 vídeos descrevendo isso. Só que eu tenho um alerta muito claro para fazer, muito claro e muito importante. Nós ainda podemos ter um chacoalhão. Eu sei que ninguém quer mais ver qualquer tipo de movimento de baixa, mas eu quero te mostrar o que normalmente acontece
antes de reuniões do Fed, reuniões do FOMC. Eu vou te mostrar e vou deixar bem claro para você quais são os movimentos antes, durante e depois da reunião, para que você esteja preparado. O macro, seguimos saudáveis. O micro segue em tendência de baixa. Tome cuidado com euforias cegas, pois a euforia cega neste período pode te levar a cometer erros ultra agressivos. Se a gente atingir este ponto, muita euforia pode aparecer e isto pode denotar uma armadilha. Eu estou lhe informando uma semana antes, com base nos dados. E eu vou te mostrar o que eu estou fazendo de forma geral. Se você quiser um detalhamento completo de tudo que eu estou fazendo, quais são os planos, quais são os ativos que eu estou de olho, você quer ter acesso às minhas metodologias, estratégias, você quer ter acesso à minha carteira de investimento, às minhas operações de proteção, você quer ter acesso a diversas aulas que te dão base, suporte 1-1 comigo e muito mais, o seu lugar é no Premium e Desafio, nossos 2 grupos fechados do Telegram. Eles custam um pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais baratos no plano vitalício. E você ainda conta com um belíssimo desconto que a gente tem em parceria com a Bybit. Você quer mais informações? Basta você acessar o link da descrição do vídeo. Ele é totalmente gratuito. Você entra no nosso grupo geral, vai lá na última mensagem, vai ter um @oficial no FX. Clica nesse @ no chat que o nosso time será aberto, a gente vai te passar todas as informações. A gente está vendo o Bitcoin rejeitar, tem aqui o que pode ser considerado, mas eu não considero ainda um fundo duplo, mas a cunha é um padrão muito utilizado. No entanto, cautela. Cautela. Isso muda o contexto geral de exposição para quem está com uma mentalidade de investidor? Não deveria. Eu estou mantendo a minha visão focado em prazos maiores, como a gente sempre falou aqui. Estou de olho em fazer os investimentos e deixar o mercado trazer os cenários. Enquanto o macro se mantém ultra bullish e quem manda no pedaço é o Bitcoin, eu vou sim aproveitar esse equilíbrio entre exposição e caixa. Eu estou trabalhando além da manutenção do caixa, no crescimento do caixa com algumas operações de potencial, com alguns hedges. Eu fiz hedge aqui, eu fiz hedge aqui, eu fiz algumas compras que trouxeram retornos muito bacanas, a gente mostrou isso no domingo, algumas compras de ativos que sofreram hackeamento e tudo mais. A gente está trabalhando nisso de forma completa no nosso time Premium e também no desafio. Por quê? Porque isso faz uma grande diferença para o bull market de cada um. Eu garanto para você que se você hoje sentasse e recebesse 50% de caixa, você provavelmente mudaria totalmente o seu panorama, principalmente quem está sem caixa, não é verdade? Mas por que eu estou falando isso? Eu estou trabalhando em compras muito pontuais, cautelosas em ativos específicos e estou mantendo o meu caixa, pois podemos ter um chacoalhão ainda nos próximos dias. Luan, você está falando que a gente vai derreter? Não. Eu estou vindo aqui de forma bem clara te mostrar o que eu estou enxergando e quais são as bases que eu estou utilizando para tomar decisões específicas no macro e no micro. E estou aqui te alertando quanto à cautela que você deve ter na sua euforia nos próximos dias. Por quê? Porque se o mercado romper aqui, maravilha, podemos ficar bullish em todos os tempos gráficos. Se o mercado não fizer isso e voltar para esta área, quem não estiver condicionado e consciente de que isso aqui pode acontecer e pode abrir uma oportunidade, vai encher o carrinho de long aqui e vai fazer o quê? Vai ser liquidado. Então, toma cuidado com operações alavancadas, toma cuidado com acabar com caixa, toma cuidado. Eu vou te mostrar aqui o porquê. Só contextualizando.
macro, Luan, sigo com uma visão bullish, médio prazo, sigo com uma visão bullish, curto prazo, eu estou neutro, olhando para as oportunidades, mas de forma bem cautelosa. Se o mercado simplesmente subir, maravilha, maravilha, eu estou comprado. Se o mercado vier aqui, eu vou agir com um hedge, vou fazer uma operação de hedge, considerando que poderia ter um cenário como este, tudo mais, já expliquei tudo para os integrantes, mas é isso. Ponto importante, o que acontece antes da reunião do Fed? Gráfico de 3 dias, peguei todas as reuniões dos últimos 24 meses. Tá? Então a reunião que a gente tem e a próxima reunião. Peguei desde o começo de 2023, início de tendência de alta. Tá? A gente saiu lá do fundo, tendência de alta macro do mercado. A gente teve 2 reuniões, e elas estão marcadas as datas aqui nesta linha pontilhada. A gente teve 2 reuniões em que o mercado subiu antes da reunião e em uma continuou a subir e outra a gente teve uma acumulação. Mas somente 2 vezes, em 18, nos últimos 24 meses, vimos valorizações imediatamente antes da reunião. Nós tivemos vários movimentos de baixa, alguns de 5%, 3%, alguns de valores mais elevados, como aqui no começo de 2024. Era o movimento fake de sell the news depois da aprovação do ETF Spot de Bitcoin da BlackRock. Tudo bem, mas isso aqui aconteceu, a gente caiu de 48 para 38. Foi um movimento aí de quase 20%. Só que essas quedas que antecederam a reunião do Fed marcaram em vários cenários, em várias vezes, em várias oportunidades, os fundos que trouxeram posteriormente acelerações. A gente teve, sim, na fase de acumulação, algumas vezes em que isso não se confirmou. No entanto, a maior parte dos movimentos que antecederam a reunião do Fed foram de baixa, trouxeram posteriormente valorizações. Qual é a taxa? 78%. Nos últimos 24 meses, 78% das vezes, ou seja, a taxa de 7,8 para 10, a gente viu quedas antes, mas aceleração depois. Quais foram os cenários que não trouxeram este movimento de upside pós-reunião do Fed? Acumulação. Estamos em uma acumulação? Estamos em uma acumulação. No entanto, a gente já está estendendo uma queda que é maior do que as quedas que tivemos anteriores. E um ponto importante é o cenário que pode sim dar a base para uma fala mais amigável de Powell, uma fala que pode sim trazer indicações de cortes ou até do fim do quantitative tightening, ou seja, do apertamento quantitativo, podem nos levar a um cenário bem interessante. Então, hoje, o cenário é um pouco mais interessante para o ponto da política monetária. O que não impede, eu quero enfatizar isso, que a gente tenha logo antes da reunião pernadas de baixa adicionais. Pernadas de baixas adicionais. Pernadas de baixa adicionais. Não se desespere, eu estou falando 7 dias antes. Se o mercado, no curtíssimo prazo, seguindo este padrão que vem acontecendo, ele cair para posteriormente subir. Se a gente, porventura, acabar presenciando quedas, final do domingo, segunda, terça, não caia na armadilha completa, que é queda antes para movimentação de alta posterior. É óbvio que
que você não vai fechar os olhos e vai olhar apenas um indicador. Você vai olhar vários indicadores para ter uma visão macro e entender se no curto prazo o movimento de queda poderá ser oportunidade ou não. Por que eu estou te trazendo essa informação? Ninguém gosta de falar de queda. E eu sempre gosto de trazer base gráfica, base histórica, dados. Por que eu estou te falando isso? Porque se você tem 1 milhão de trades alavancados, você se vira o mercado buscando essas áreas, que é plausível a gente buscar 86, 91, você vai ter uma oportunidade, quem sabe? Eu abri trade aqui embaixo, poxa, eu estou lucrando. Talvez seja interessante você se proteger, realizar lucro. Eu fiz compras aqui. Talvez seja interessante você liberar um pouquinho do caixa. É importante que você esteja consciente desses cenários, para você não se colocar numa situação ruim. Eu estou avisando antes, não porque eu quero que aconteça. O que eu quero sempre é te deixar consciente para um cenário hipotético. Porque o que acontece, e o que eu gosto de fazer sempre, me preparar para o pior. Se esse é o pior cenário, peraí, esse é o pior cenário? Então, ao invés de eu comprar tudo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou manter uma parcela de caixa que me deixa confortável, eu vou entender esse movimento. Se esse movimento levar a um enfraquecimento da alta, que a gente pode ter até aqui, eu faço um hedge, capitalizo com a queda, enquanto isso eu aumento o meu caixa e aí eu permito que o mercado, na verdade, vai permitir, e a minha preparação vai permitir, que eu possa fazer uma compra totalmente analítica. Poxa, peraí. Despencou. O fim do mundo, já era. Oh, meu Deus, é o flush. Peraí. Eu vi esse movimento, me preparei para ele, estou me preparando para ele aqui. Compra inteligente, escalonada, no medo, porque o histórico mostra que isso paga muito bem. É isso. É isso que eu vou fazer, é este o movimento que eu estou avaliando em cima do gráfico. É óbvio, cada dia eu trago atualizações, mas eu quero trazer esse alerta para você ficar alerta. Não corra riscos desnecessários neste momento e esteja consciente que o histórico faz uma diferença. Eu comprei, aproveitei os preços baixos, agora eu estou de braços cruzados, aguardando os melhores cenários. Eu estou com 80% de caixa. Tem muita opção, tem muita oportunidade. Eu estou com 2% de caixa, mas eu fiz compras recentes. Você pode avaliar esse cenário. Poxa, eu estou com trades, cara, eu fiz vários trades e estou aproveitando muito, porque eu fiz os trades ontem, quando estava na baixa e a gente fechou em alta, ou antes de ontem, e, cara, estou com uma grana legal. Pode levar tudo isso em consideração. O importante é conhecer os cenários que podem se confirmar. Luan, a queda atual já não pode ter batido no cenário de inversão, porque muitas das vezes a gente tem queda antes e logo em seguida, já no começo da semana, a gente começa a subir. Pode, com certeza. Mas eu não trabalho com crença. É importante que você também não o faça. O que a gente tem que olhar? Para os gatilhos. O primeiro gatilho é este aqui. Passou daqui, aí as coisas começam a ficar mais bullish no curto prazo. Se isso não acontece, você tem que ter um plano para o pior cenário. Combinado? Isso é importantíssimo. Lembrando que agora que eu vou analisar algumas altcoins, os movimentos vão ter como base este cara aqui, o Bitcoin, tá? Então, o Ethereum vai subir? O Ethereum vai subir. O BNB vai subir, o LDO, Link, HBAR, Uni, Shiba, tudo vai subir? Muito provavelmente se o Bitcoin subir. Tudo vai cair? Se provavelmente o Bitcoin cair. Então se cair, qual que é o ponto que eu tenho que ficar atento para o Ethereum? Abaixo deste ponto, abaixo deste ponto aqui, que ainda é considerado um suportão, abaixo de 1750, só tem um ponto de suporte. 1530, na faixa de 1500, tá? De 1500
1.570 a 1.480. 1.580 a 1.500. Essa faixa de preço. Ah, tô tranquilo então. Então, se o mercado fechar a semana abaixo e pressionar, começar a ver uma pressão, eu posso avaliar uma compra aqui? Se isso fizer sentido para você, pode. Tá vendo como não tem atropelo? Se você está se preparando, você não se atropela, você não sai correndo e fala, meu Deus, eu preciso comprar porque eu estou perdendo a oportunidade. Ou, meu Deus, eu vou vender porque... Entendeu? Ah, não, o mercado faz isso aqui. Beleza, fechou a semana com rejeição? Show. Sustentamos um suporte? Show. E agora? Agora a gente tem que olhar para um fundo ascendente. Este é o cenário para quem tem um perfil mais conservador. Luan, eu não tô nem aí se vai bater 1.500, se vai bater 2.000 dólares, eu quero comprar. Neste caso, Dollar Costing Average. Sempre escalonar as ordens é muito importante, tá? Então, fácil, simples e objetivo. Aguardou o fechamento acima de 2.000 dólares, você tem que aguardar isto. Se você vir o mercado fechar abaixo de 2.000 dólares, você pode aguardar, se o Bitcoin começar a mostrar fraqueza no início da semana que vem, este ponto, que é um ponto bem extremo. É isso. Eu vejo desta forma, porque eu trago opções, eu me preparo, eu não fico ali na torcida, entendeu? Ah, por que vai comprar? Este é mais um dos gráficos, tá? Gráfico do Bitcoin pelo medo, gráfico do Bitcoin pelo RSI, base de preço, tal. Volto a lembrar, não estou bearish. Sigo bullish no macro, mas sempre de olho em todos os cenários no curto prazo. Porque isso permite que eu mantenha a minha mentalidade blindada no seguinte: eu não vou gastar dinheiro, não vou rasgar dinheiro agora, porque o cenário pode ficar de uma forma que não é tão interessante. Estou com uma exposição que me deixa confortável? Ah, estou. Estou com os ativos que eu queria comprar? Estou. Eu não preciso ter pressa. O mercado vai me mostrar qual é o cenário melhor. BNB. Não gosto de BNB nesses pontos. Já falei há algum tempo atrás, tá? Falei justamente quando eu desenhei aqui, ó, 24 de fevereiro. Não tem o que fazer. Ele precisa romper essa resistência. Enquanto não rompe essa resistência, eu não vejo nada. Para mim tá super esticado, tá? Eu gostaria de ver BNB perdendo esses fundos aqui de agosto, 5 de agosto, uma porrada. Não sei se isso vai acontecer, talvez não aconteça, mas este movimento poderia fazer sentido. Tá? Então, olhar para estes pontos aqui, ó. Na verdade, para esse caixote aqui. Tá? Isso aqui seria muito bacana, se ele caísse para essas áreas aqui. Enquanto isso não acontece, eu ignoro. Então é rompimento, teste dos topos ou perda desses fundos aqui que a gente formou no dia 5. Ativo que tem que ter máxima atenção e tem que tomar cuidado, e a semana atual tem que fechar exatamente no ponto que nós estamos ou acima, LDO. Se perder estes pontos aqui, esse suporte, a gente vai buscar, tá? Provavelmente, estas áreas aqui, é esse suporte. Então, LDO, atenção máxima, cuidado máximo, porque se perder 0,89, o próximo alvo é 50 cents. Link, olha, Link tá bem legal, tá? A gente viu o movimento de baixa, chegou num ponto crítico, tá rejeitando. Vejo com bons olhos este ponto, lembrando que se o Bitcoin cair, Link vai cair, e é isso. Não tem segredo. Ah, eu quero comprar, DCA. Ah, eu não quero aguardar gatilho, DCA. Ah, eu quero aguardar um pivô. Aí você é o cara mais conservador. Topo, fundo ascendente. É isso que você tem que monitorar. 8bar. Olha, tá bem forte. Eu adoraria ver 8bar nesta área aqui, ó, nessa área de suporte. 0,14. Se vai chegar, não faço a menor ideia. Você vê que ele está sustentando muito bem a área de 618. De forma bem bacana. Fica de olho, porque tá tendo uma correção, mas diante da alta, que saiu de 0,043 e foi para 0,040, praticamente fez 10 vezes aí, tá? Eu aguardaria uma correção um pouquinho maior. Não sei se essa correção vai acontecer. Não, eu sou ultra bullish para o projeto de 8bar, escalonar a compra. Ah, não, eu sou mais conservador. Põe um pivô acima dessa área ou uma queda mais agressiva, acompanhada do Bitcoin. Isso aqui seria maravilhoso.
tá? 0,15, 0,14. Poderia ser interessante. Uni. Não sei não, hein? Não gosto muito desse gráfico. A gente teve uma rejeição aqui, tá? Acelerou, foi, voltou. Está em um range. Vamos falar do range. Está em um range, tá? Está se sustentando. É bom sustentar aqui, senão as coisas vão ficar não tão interessantes para o ativo. Vou mudar de cor. Sei lá. Tem que sustentar essa área. Se não sustentar, vai buscar esse ponto aqui de 3,80. É uma diferença bem grande. Vamos acompanhar a rejeição. Se rejeitar, eu aguardaria este movimento se eu quisesse comprar, tá? Para a Uniswap. Se começar a fechar abaixo desse ponto, as coisas podem ficar feias e a gente pode acabar buscando essa área. E Shiba Inu, atendendo a pedidos de muitos. Shiba Inu, meme coin. Ah, é a maior meme coin. Ou é a segunda maior meme coin. Não tô nem aí, é meme coin. Teve uma forte desvalorização, segurando no fundo mais agressivo, tá se mostrando forte para abrir compras para o perfil conservador que investe em meme coins, se é que a gente pode fazer esta comparação, é acelerar, fundo ascendente, e aí sim a gente tem esse potencial. Caso contrário, se perder esse fundo, você já sabe que a gente vai buscar áreas bem mais baixas. Sou ultra agressivo, DCA, é o que pode ser feito, se você tiver esse perfil agressivo. Maravilha? Se você quer mais altcoins, pede aqui embaixo, comenta. Lembra também que este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional de apresentar aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise, investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. É claro que a gente vai trazer atualizações lá no grupo geral, link na descrição, participe. E eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.